Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio, o 11º episódio do MachaCast X Business by Grupo CVR. Novamente estou fazendo com um parceiraço que está representando o X Business, o Estevão. Tudo bem, Estevão? Tudo ótimo, Fábio. Vamos para mais um episódio. Salve para a galera que está aí assistindo. Olha, é um episódio mais incrível que o outro. Esse, sem dúvida, vai seguir essa linha. Então, papel e caneta e pipoca, que vamos ter uma aula por aqui de muitos assuntos e tenho certeza que vai agregar demais na sua vida. E o bate-papo de hoje é com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci lá, a gente conheceu, né, o grupo ali, lá em Bariloche. Um lugar bem chato, né? Um lugar bem ruim. E assim, que a gente foi possível ver o outro lado, né, dessa pessoa que, muito mais do que uma ex-BBB, ela é uma empreendedora, ela é palestrante. Sara Andrade, tudo bem? Ai, gente, muito obrigada por me receberem. Oi, galerinha, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero saber como é que vai ser esse bate-papo de hoje, hein? Vamos ver como é que, pra onde vamos. Porque depois de Bariloche, tô aqui assim, ó, só de olho nessa rapaziada. Sara, a gente hoje, agora igual esse é o 11º episódio que a gente está fazendo aqui dentro do evento e alguns assuntos têm se conectado em quase todos, né, Estevão? Exatamente, Tipo, de forma natural. De forma natural, tipo, nada que a gente, igual eu falei, a gente não fez script, não fez mesmo. Tipo, eu liguei pro Estevão uma semana antes. Script, né? Eu liguei pro Estevão uma semana antes de começar, até falei pra ele, Estevão, vamos conversar alguma coisa? Ele falou, cara, eu acho que não tem que a gente conversar, vamos assim fazer. que é bom, porque vai rolando, já batendo papo, vai vindo, vai fluindo o assunto, né? Exatamente. Isso. E aí, assim, mas os assuntos que a gente tem falado bastante é sobre o empreendedorismo, é sobre esse público, então a gente quer sim gerar conteúdo para esse público. E eu queria falar sobre esse lado da Sara, porque hoje a Sara tá nesse mundo do business, né, Sara? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado da Sara, que você se apresentasse como a Sara palestrante, a Sara do empreendedora, para a gente conhecer um pouco mais. Então, é muito louco isso, né? Porque as pessoas, elas veem a gente na televisão, participando de um reality ali, e acaba que, querendo ou não, como é o que foi passado na TV, resume muito o ex-Big Brother ao reality show. E a gente tem toda uma vida, tanto antes quanto um depois, que eu acho também a gente muda bastante pós-reality. E é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso. No meu lado empreendedor aí, eu gosto de falar que eu passei por todas as fases, assim. Eu fui a CLT, eu fui o produto, que sou agora o produto, e agora também sou a contratante. Então, passei pelas 3 partes ali do empreendedorismo, que é muito bom para a gente poder conhecer um pouquinho de cada mundo e se criando e se aperfeiçoando. Cara, depois do reality, querendo ou não, a gente aprende muita coisa. A gente aprende uma responsabilidade de fala, uma responsabilidade de acordo com nossa... Cara, hoje eu tenho 8 milhões de seguidores no Instagram. Uma responsabilidade que a gente tem para não só para poder passar as coisas para os outros, a nossa opinião, mas também o nosso conhecimento. Então é muito, muito, muito legal. E eu tenho muito orgulho de ter feito toda essa trajetória, passado por várias profissões, várias empresas, e me tornado a Sara que eu sou hoje pós-reality, porque eu acho que é uma baita de uma escola aquilo dali. Como eu falo, que é pra galera que parece uma caixinha de ratinho de laboratório, só numa caixinha, todo mundo te observando, apontando e fazendo testes com você, psicológicos. E é mais ou menos o que acontece. E aí, hoje, tenho de uns 6 meses pra cá, eu tô fazendo um reposicionamento de imagem. Na verdade, eu tô resgatando a Sara de antes do reality e voltando a falar de novo sobre marketing, empreendedorismo, falando mesmo do que a Sara é como essência, né? O que já era antes do programa, só que até eu mesmo tinha me perdido um pouquinho pós-reality. Porque, querendo ou não, pra ser bem sincera, a gente sai de lá meio, nossa, nunca vi tanto dinheiro, nunca tive fama, nunca andei com pessoas que eu tô andando agora, pessoas que eu admirava, elas sabem quem sou eu. Até você entender que esse mundo demora um pouquinho. E aí eu demorei, acho que mais de um ano, assim, pra poder cair a ficha que eu tinha que recuperar a Sara e não me tornar um personagem do que os outros queriam que eu fosse. E aí eu tô, de um ano pra cá, só que assim, eu comecei de um ano pra cá era mais planejamento, de 6 meses pra cá eu comecei a colocar na prática isso, de voltar a resgatar a Sara de antes. Isso era um ponto que eu ia justamente te perguntar. Quem de fato era a Sara? Em que momento a Sara estava antes do BBB? Porque eu acho que assim, com certeza você é grata a tudo isso como Sim, você já falou. com certeza, mudou minha vida. Né? Mas a palavra ex-BBB já deve incomodar essa altura do campeonato, no sentido tipo assim, tá, gente, beleza, foi ex-BBB, tá bacana, mas vamos seguir, vamos...
Troca essa fita. Então... Né? Antes disso tudo existir, a Sara tava onde? Em que momento? Qual era o sonho dela? Cara, se você tá lá porque você gravou o vídeo, você queria entrar e tal. Mas assim, com certeza a tua vida não era 100% focada esperando alguém te ligar. Não mesmo, não mesmo. Como que era essa Sara? O que ela almejava, sonhava? Então, a Sara é uma pessoa que trabalhou sempre em empresas, escritório. Eu era da área comercial, então acaba que fica muito na rua, mas eu sempre fui CLT que trabalhava em multinacionais. Então, eu passei por 3 multinacionais, Odebrecht, Souza Cruz e Heineken, que foi meu último cargo antes de entrar no reality. Eu estava na Heineken, eu era executiva na Heineken, de marketing. Marketing. De marketing. Eu era de trade. E aí, eu estava naquele processo, eu estava no meu último ano, na verdade, como executiva na Heineken, porque eu tinha recebido um convite para ir para fora do país. Eu ia para a Europa para ser relações públicas, uma empresa de eventos, que era do ramo de... Era tudo que fosse... Era tênis, golfe, Fórmula 1. E eu ia trabalhar como RP na Europa. Então eu estava super feliz que eu ia dar mais um passo, na verdade, na minha carreira, naquele ano de 2020. Ia dar um passo a mais na minha carreira, porque eu já tinha conquistado um sonho que era meu de ser executiva numa multinacional. Eu queria... A gente sempre, quando chega na meta, a gente dobra a meta. Isso. E aí apareceu essa oportunidade de ir para fora do país. Só que aconteceu, infelizmente, veio a pandemia, fechou as fronteiras, as empresas de eventos foi a primeira galera que fechou e a gente não consegui mais ir ter este cargo. E eu me vi mesmo, na verdade, foi meio que, o que eu vou fazer agora? Já tinha pedido demissão do meu emprego, Isso que eu ia perguntar. eu já tinha pedido desligamento já estava treinando a pessoa que entrar no meu lugar. Então, assim, já estava escolhendo na equipe, indicando a galera. Então, foi bem um baque para mim, assim, porque a empresa lá da Europa tinha falado, relaxa, o seu cargo continua aqui, segue com a demissão, porque isso aqui tá acontecendo um período só, né? A gente achava que ia ser 1 mês, 2 meses. Mês que vem abre tudo. E aí eles falaram assim, não, fica tranquila que passando esse processo, o seu cargo tá aqui, sua vaga tá aqui. A gente vai segurar ela pra você. Então eu tava assim, tranquilona, me aperfeiçoando, aprendendo um idioma novo, achando que ia dar tudo bem, tudo certo. De repente foi indo 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você no Brasil? 6, e estava no Brasil ainda. E todas as fronteiras elas fecharam, então não tinha como ir pra canto nenhum, a gente tinha que ficar quieto aqui. E aí eu me falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu tinha um plano B, caso o reality não desse certo, que era abrir uma empresa de semijoias. Que inclusive deu certo agora, após o reality, eu consegui também retomar esse sonho. Mas era uma vontade que eu já tinha desde antes do programa, porque eu falei, bom, pra onde é que eu vou? Porque nenhuma empresa estava contratando naquela época, era pandemia. Então eu fiquei assim, putz, já pedi demissão, nenhuma empresa está contratando, o que eu vou fazer que eu posso conseguir por conta própria e que eu vou ter um lucro, vou conseguir, sabe, vou rebolar, vou correr atrás, mas vai dar certo. E aí veio de onde veio o que eu queria abrir uma empresa de semijoia. Já estava separando um cantinho para poder fazer o meu showroom, para receber os clientes, até voltar ao pós-pandemia, eu consegui me colocar no mercado de trabalho de novo e talvez fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas eu estava já com um plano B, porque a gente nunca imagina, né? Vai se inscrever num programa, você não imagina que realmente vai dar certo. Sim, a gente vai achando que, no meu ano foram 90 mil inscritos. Eu falava, bom, não sei se vai rolar, né? Vou fazer, né? Vou fazer, mas não sei se vai acontecer. De 90 mil escolherem 10, eu não sei se eu tô com essa sorte toda aí. E onde você acha que você foi, digamos assim, picada por esse mosquitinho do empreendedorismo aí? Onde que você... Porque assim, olhando o que você está me falando, né? Você estava realmente moldada e focada nessa tua carreira profissional. Era. Eu percebo que você estava no meio de empreendedores. Sim, com certeza. Eu né? acho que assim... Lidando com eles. Eu acho que todo empreendedor é aquela pessoa que tem uma mente inquieta, né? Porque a gente pode ser o intraempreendedor que empreende na empresa de alguém. Então eu acho que o empreendedor é o que tem a mente inquieta. Eu, desde criança, sempre fui muito ambiciosa. Eu sempre quis mais, sempre quis conquistar muitas coisas, quis sempre voar alto. Então eu acho que eu tenho muito orgulho disso. Não acho que a ambição seja uma palavra negativa. Pelo contrário, acho que foi o que me ajudou muito na minha vida inteira, assim, desde novinha. Então, eu sou filha única, mas eu tinha aquele negócio, nunca vou querer ser a filha mimada, porque tem o estigma, né? A filha única vai ser a filha mimada, eu não queria. Princesinha então, e tudo mais. Exatamente. Então, com 14 anos, eu comecei a panfletar, porque eu queria ter meu próprio dinheiro, não deixava minha mãe pagar as coisas pra mim. Então, eu panfletava no sinal para poder fazer um dinheirinho para conseguir conquistar as minhas coisas. Então, desde sempre, eu fui muito inquieta. E eu sempre tive a vontade, eu falava pra minha mãe,
Eu sou de Brasília, né? Brasília, a galera faz concurso público, já se forma pensando em concurso público. E eu falava, não, eu não quero ser concursada porque eu quero ser muito rica. Eu quero ter muito dinheiro na conta. Isso teria uma limitação, né? Um concurso meio que... Eu ficava... É porque assim, eu já pensava que o concursado ele não pode abrir uma empresa, né? Então você não adianta você querer ser concursado e ter mais de um cargo que você não consegue ter uma empresa. E eu ficava, pô, eu não quero. Ou eu vou trabalhar numa outra empresa de uma outra pessoa na área privada e eu abro uma empresa, faço uma sociedade e vou crescendo aos pouquinhos. Porque senão como é que eu vou ficar rica? Eu quero ficar rica, eu quero ter dinheiro para de fato eu crescer na vida e conquistar tudo que eu tenho, meus objetivos. Então eu fiquei assim, não, cara, eu vou correr atrás, uma hora vai vir essa oportunidade. Eu tinha uma na minha cabeça, para mim, o meu ápice do sucesso seria se eu alcançasse um cargo muito alto dentro de uma multinacional. Porque eu via a galera, acho que desde novinha, eu via aqueles... Meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi como secretária executiva de um diretor de uma empresa. E eu olhava aquilo e falava, caramba, isso é muito, muito foda. Desculpa a palavra. Mas assim, porque eu falava, isso é sensacional. As pessoas respeitam, então aquela admiração. Então eu fiquei muito daquilo na cabeça desde novinha, que foi meu primeiro trabalho, quando eu tinha 17 anos. E eu falei assim, não, eu acho que eu vou por aí. E eu tenho desde... Era um sonho ali. Era um sonho, assim. Só que quando você vai chegando, vai conquistando, vai crescendo, vai entrando no trabalho, e você vai falando, bom, você chega... Você fala, e aí, agora eu quero mais. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí é onde eu via que o empreendedorismo era onde eu podia me encontrar, sabe? De fato, fazer o meu negócio escalar, crescer. E alcançar outros públicos e outros estados. E aí, a joia era uma coisa que eu já gostava de acessórios, já gostava de marca. E eu vi que o lucro era bom, tinha uma margem boa. A gente começou a pesquisar. Falei, bom, eu acho que é por aqui, né? Eu vou unir o útil ao agradável. E foi da onde surgiu isso. Mas eu acho que desde sempre, desde criança... Cara, quando eu tinha 8, 7 anos de idade, eu pegava... Eu lembro que eu trabalhei com minha mãe é policial militar. Tinha um quiosque, eu lembro de uma perfumaria dentro de um shoppingzinho que tinha do lado do quartel. Eu ia lá e pedia pra menina pra poder ajudar ela no quiosque quando ela estava na hora do almoço. E ficava vendendo perfume pra ela. Isso desde criança. Então eu acho que sempre teve dentro de mim isso, assim, de querer fazer alguma coisa, de querer, sabe, de querer mais e mais, assim, a ambição mesmo. Que legal, que legal. E que bom que aquela sementinha que estava começando a ser gerada lá, já está aí dando frutos e você está buscando avançar cada vez mais. Sim. Que legal, que bacana. Sara, então antes de entrar no BBB, você já tinha esse sonho da empresa de semijoias, certo? Já tinha. E aí você entrou no programa, né? E assim, até você é uma pessoa conhecida pelo programa, mas porque você foi protagonista lá dentro, né? Você foi uma pessoa que Sim, sem que dúvida. teve um destaque lá dentro e provavelmente quando você saiu, não deu para você materializar esse sonho logo de cara. Talvez você nem lembrasse mais disso, porque então, na verdade, você viveu... foi como é que acontece. Na verdade, a Semijoia era meu plano B, caso o reality não desse certo. Porque eu pensava que se ele desse certo, a minha vontade era sair de lá e virar consultora de marketing. Porque eu pensava, bom, se eu vou entrar lá dentro, eu vou ganhar um público maior, eu vou pra internet depois e começo a criar conteúdo de marketing e vivo disso, né? Eu pensava já fazer umas turmas de 30 pessoas, 50 pessoas e dar umas aulas online, porque eu pensei, bom, vai ser, eu acho que vai, se eu for por aí... Na jornada do infoprodutor... eu pensava nisso. Então, e a joia era uma coisa que tinha ficado assim, se não desse certo o reality, que eu ia pra esse meio do empreendedorismo. Senão eu ia continuar no que eu já tinha de formação, que já era minha área de atuação, e colocar num patamar um pouco maior. Só que o programa ele tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, né? Vocês acham que foi um dos que mais... Acho que foi o com mais audiência que existiu, foi o nosso, assim, dos realities. E eu fiquei assim, que loucura, cara. Quando eu saí, a gente... E aí você fica meio, e agora? O que eu vou fazer? Bom, você é influenciadora, né? Ganhar dinheiro. Eu achava que era fácil. Eu falei assim, vou fazer uns videozinhos pra internet, vou ficar famosa, é isso. Até você começar, de fato, a entrar nesse meio e ver que não é tão simples como parece. Mas era assim. E aí mas eu, de fato, esqueci um pouco, tanto das joias quanto da consultoria. Porque eu fiquei assim... Cara, era muita oportunidade, né? Era muitas marcas vindo atrás, muita coisa acontecendo, programa de TV. Então você vai indo aonde o barco vai te levando. Só que aí, o meu negócio é que eu sempre tive muito desde criança aonde eu queria chegar. E aí, esse negócio de quadro do sonho, sabe? Eu sempre tive, eu tenho até hoje, assim. Eu sempre vou só atualizando a cada ano que passa o que tem ali. E aí, depois de mais ou menos um ano que eu tinha passado do reality, começou a me dar algumas crises mesmo, assim, crise de ansiedade, de pânico, porque eu não estava me encontrando, eu não estava reconhecendo a Sara. Eu estava começando aí onde a audiência queria que eu fosse. Então, onde tinha mais engajamento, onde tinha mais likes, onde era o legal de estar, com quem era legal de estar, o que está na moda.
E eu comecei a me dar crise de pânico. Aí eu fui pra terapia pra poder ver, pra eu me reencontrar. Porque eu comecei a ficar preocupada que, cara, cadê os valores da menina que sempre teve desde criança, aonde ela queria chegar e o que ela queria conquistar. E aí foi quando eu me dei um estalo, eu falei, eu não tô nem aí, que se dane esse pessoal que tá preocupado com seguidor, com like. E eu comecei a resgatar a Sara. Foi quando eu comecei a planejar, de fato, a voltar a fazer o que eu sempre quis fazer. Você sentiu que em um determinado momento você não era mais você, que você estava sendo levada seguindo o fluxo. Na verdade, eu acho que é o que acontece, eu não vou julgar, assim, mas eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas que vem uma fama repentina. É muito fácil se perder. É um mundo muito... É muito mágico, é diferente para quem nunca foi... Pô, sei lá, eu tinha uma vida muito... Eu era classe média, vida normal, com minha família ali. De repente você vê, cara, você tá amigo das pessoas que você admirava. Você tá sentando na mesa de bar com a galera que você antes achava que jamais ia nem encontrar, nem esbarrar na rua. Então você dá uma deslumbrada. Eu falo, cara, não tem como. É tudo bem, tá tudo bem, é normal, é o ser humano. A gente quer mesmo, a gente quer estar no lugar com as pessoas e nos lugares. Só que eu tive a sorte de eu ter tido esse estralo. Muita gente nem tem. Muita gente entra numa depressão e vai só buraco adentro, assim. Sim, muitos casos. Muitos casos. Eu conheço muitas pessoas que vivem... artistas até que já estão há muito tempo, a nível mundial, inclusive. A nível mundial, sim. Eu conheci várias pessoas. Eu conheci, inclusive, fora do país. Pessoas que são muito grandes, que elas entram em depressão e não conseguem nem sair daquilo. E elas vivem um personagem, sabe? Pra mídia, pras pessoas, que não é ela de verdade. Então, eu tenho muito orgulho de ter conseguido perceber isso e ter a coragem de resgatar essa Sara. Porque aí, quando você começa a perder seguidor, você começa a perder engajamento. Então, você, de fato, tem que, assim, e aí, calma. Tem que deixar o ego de lado e lembrar que você está prezando pela qualidade, não pela quantidade de quem está ali contigo nas redes sociais. Estabilizar aquilo lá, Exatamente. Né? Um pouco disso, até falando sobre uns assuntos que a gente conversou com o Pyong, que eu conversei com o Anderson Luiz um pouco mais cedo, que a gente foi desse dia agora, alguns anteriores, né? Você acha que um pouco desse pensamento seu é por causa de crenças também, que talvez colocaram na tua cabeça, que às vezes nem era tão assim e você sofreu um pouco com isso por causa dessas crenças? Sabe uma coisa que eu lembro muito? Quando eu era mais nova, lembro de uma pessoa falando pra mim, uma pessoa bem próxima, inclusive, assim. Chegava pra mim e falava, você fala muito alto, você fala muito rápido, você gesticula muito, você nunca vai ser ninguém na vida desse jeito. Que forte, né? Cara, eu lembro do dia da pessoa falando e apontando isso pra mim. Que eu nunca chegaria em lugar nenhum por causa do jeito que eu falava e o quanto eu gesticulava. E hoje eu vejo que graças ao jeito que eu falo e como eu me comporto, foi aonde eu conquistei tudo que eu conquistei. Desde antes do reality, nas empresas que eu fui. Porque, bom, vamos dar um exemplo aqui da Heineken. Eu tinha uma equipe de 200 pessoas. Onde eram 80% era homem. Você tinha uma carreira de sucesso? Sim, mas vamos supor que se eu não tivesse essa voz ativa de falar alto, de gesticular e colocar respeito, ninguém ia me respeitar. Eu não teria chegado no cargo que eu tinha. Eu seria mais uma mulher que o pessoal fica lá, ó. Ah, essa menina não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, foi graças ao meu jeito de falar e de me comportar que eu conquistei as coisas que eu conquistei. Só que eu sempre fiquei com isso na cabeça. Não tem como. Eu lembro até hoje. Inclusive, até eu acho que dentro do reality teve um dia que eu até comentei isso lá dentro. Porque eu falava, cara, eu queria ver a cara agora do cidadão me vendo onde eu estou e aonde eu estou chegando. E ele tendo me criticado isso há uns anos atrás, assim. Não sei nem se ele lembra, né? Porque pra pessoa que fala, às vezes é palavra jogada ao vento. Mas me marcou muito. E eu acho que todo mundo tem algumas travas, assim. No meu caso, essa foi uma que eu, na verdade, eu queria... Sabe aquela vontade? Eu quero esfregar na cara dessa pessoa que eu vou dar conta, mesmo sendo desse jeito, assim. Mas no começo demorou, tá? De eu entender que não era uma coisa que me limitava. Pelo contrário, podia ser uma coisa positiva. E na verdade, isso acabou fazendo com que você tivesse vontade de fazer... De mudar, sabe? Assim, de conquistar, sabe? De correr atrás. É o que a gente também conversou no Eu ia perguntar se ela fala com a pessoa ainda. Fala, a pessoa me conhece bem, é a pessoa próxima, desde sempre, assim. Você entendeu, tá? Você entendeu já, ok? Beleza. Talvez você possa ter sido algo ruim para ela lá atrás, mas agora... mas ela superou isso, muito. Né? Foi essa pessoa que falou pra mim que eu tinha que fazer concurso público, porque se fosse do jeito que eu era, do jeito que eu era, eu não ia conseguir um cargo bom numa empresa. Já se redimiu ou não? Nunca falei pra essa pessoa de novo sobre isso, assim, ó, deixei quieto, falei,
Então, por favor, né, já sabe o que tem que fazer aí. Depois você me conta. Mas olha para você ver que doido, né? Porque a gente conversou com dois especialistas Verdade. nisso. E o Pyong mesmo estava falando, a gente estava falando sobre isso, sobre essa importância de você transformar algo que aconteceu de ruim na tua vida em algo bom. E como a pessoa que faz isso, ela supera de uma maneira com que ela consiga... Ela não quer mais voltar para aquilo. Sim. É porque a gente está buscando aqui também, de certa forma, quebrar alguns paradigmas e trazer a realidade da melhor forma possível. Porque assim, eu também venho de uma crença onde você nasce rico, nasce pobre e é isso aí, acabou. Não tem como mudar isso, certo? Só que foram muitos anos para ir trabalhando isso daí. Então a gente tem buscado forma de mostrar que isso não é uma verdade, isso não é uma regra, não é algo que vai ditar, né? Mas que a gente pode sim perceber que as pessoas que hoje estão naquele lugar onde a gente quer chegar, seja questões financeiras ou outras questões que são relevantes, né, pra gente, muitas das vezes elas eram exatamente as mesmas pessoas que nós somos hoje, Sim. ou até em situações mais, digamos assim, desfavoráveis, mas que com determinados comportamentos ela foi conquistando. E muito disso se caiu no âmbito da mentalidade, né, do nível de consciência, Cara, etc. muito legal. Quando eu comecei assim, eu tive uma mãe que na verdade ela sempre foi muito batalhadora. E eu acho que eu, por ser filha única, minha mãe tinha, acho que aquele medo, sabe, da filha não dar certo. Ela tinha aquele... Acho que todo pai tem isso, né, na verdade, do filho, da gente... Aquela ansiedade de como vai acontecer as coisas. Minha mãe me colocou para assistir aquele documentário do Segredo quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Porque ela falou, olha, eu quero que você veja porque eu tenho medo de eu não conseguir te ensinar as coisas como talvez você poderia de fato fazer, por falta de conhecimento meu. Então eu quero que você possa quebrar algumas barreiras que eu não quebrei. E ela me colocou isso, eu tinha uns 7, 8 anos. Desde então, era uma coisa que ela sempre me lembrava, que eu tinha que, de fato, sonhar com aquilo, colocar aquilo como um objetivo de vida que eu ia conseguir sim conquistar. Eu tive a sorte de ter uma mãe que ela me ajudou em tudo. Quando eu tinha os meus sonhos mais malucos, que eu queria fazer as coisas, ela falava, vai, mas acontecer você voltar pra casa e tá tudo certo, assim, ó. A sua casa vai estar aqui, vou te dar comida, você tem uma cama pra dormir. Então eu sempre tive essas loucuras de, eu quero mudar de país, eu quero tentar uma outra coisa, eu quero fazer. Minha mãe falava, tá bom, você tem certeza? Então tá, vai. Ela me apoiava muito. Então eu tive a sorte dessa mãe que me encorajava a fazer as coisas, e eu sempre fui muito cara de pau, porque eu acreditava que se eu desistisse, eu nunca ia alcançar aquilo. E eu via exatamente o que você falou. Tanta gente que tinha histórias tristes, e eu falei, bom, meu não tá tão ruim não se eu comparar com daquele dali, sabe? Eu acho que não é possível, dá pra dar certo esse negócio. Se ele conseguiu, acho que eu consigo também. Se ele conseguiu. E eu tinha muito negócio do tipo do Segredo. Acho que como eu era muito novinha, aquilo ficou na minha memória, na minha cabeça, que de fato fez mudou a minha mentalidade desde muito nova. Então eu sempre tive muito assim, eu quero fazer isso, quero chegar. Cara, desde novinha eu tinha isso, do quadro, de colocar fotinhos do que eu queria conquistar na vida e todo ano ir atualizando aquilo. Então desde nova eu sempre tive isso. Porque pra mim mentalidade é uma coisa que muda caminhos, assim, ela dá muitas oportunidades e de fato é real aquilo. Claro que não é mentalizar e ficar parado, sentado, esperando cair no teu colo. Você tem que bolar estratégia para poder conquistar aquilo tudo. Mas de fato muda vidas, assim. E eu acho que quem não acredita é porque nunca tentou. Porque se tentar, faz um aninho, assim, sabe? Que realmente é transformador. Sara, então, nessa questão lá atrás você ouviu algo que acabou te incentivando, mesmo que foi de forma negativa. E agora, provavelmente você deve ainda ouvir, só que de outra maneira, né? Porque a Sara hoje, ela é influenciadora, ela é palestrante, ela é empreendedora, né? Então, assim, ela é modelo também, né, Sara? Então, assim, eu queria assim, às vezes as pessoas devem falar pra você assim, cara, você tem que ser... Não, você tem que escolher o que você vai ser. Até o meu pai, ele entrevistou o Diogo Portugal. Até isso eu ia te falar lá em Bariloche, acabei não falando, vou falar aqui no podcast. E ele perguntou sobre empreendedorismo para ele, Diogo Portugal. E ele falou assim, cara, empreendedorismo para mim, eu tinha um sócio, ele era empreendedor, tinha um sócio e ele gostava de fazer comédia, né? E esse sócio dele, ele falava para ele, cara, você tem que escolher, ou você é empreendedor ou você é comediante. Aí ele falou assim, não, cara, eu quero ser os dois. E separou a sociedade com esse cara e tocou. Aí ele falou assim, e hoje eu tenho um dos maiores clubes de comédia do Brasil.
espalhado em não sei quantos lugares. Sim. Ou seja, ele não ouviu o que esse cara falou. Eu quero entender hoje o que talvez você escuta por você ser empreendedora, por você estar nessa posição e as pessoas às vezes não aceitarem você ter outras funções aí que na minha opinião, a gente pode sim ter essas funções, talvez focar um pouco mais em uma do que na outra, né? Mas eu queria que você comentasse sobre isso. Isso é uma coisa que a gente tá na internet, a gente escuta muito das pessoas, na verdade, né? Porque eles limitam a gente a ser uma figura pública e acham que a gente não tem capacidade de fazer outras coisas. E muito legal de hoje, eu vejo que tem muitos influenciadores que eles estão mostrando que tem como sim, e ser referência sim em mais de uma coisa. E vem conquistando mais e mais mercado nisso. Porque a galera fica tipo, você é a menininha bonitinha ali que participou do reality, como é que vai... Não... Esse empreendedor, né? Vai fazer o que você tá querendo meter nisso daí? Porque é aquilo, a pessoa não sabe a sua história de antes, não sabe da sua vida. E eles tentam colocar essa crença limitante na gente. Que não, agora a internet tem que fazer isso. Tem que postar stories de café da manhã, dando bom dia, o que você vai comer, e como é que tá sentindo no dia, qual que é a roupinha e o look do dia. Cara, não é só isso. Eu consigo sim fazer tudo isso, mostrar minha rotina, quem é a Sara no dia a dia, ter a minha empresa, tá palestrando, abrir um outro negócio, ter outra sociedade. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente dá conta sim, cara. Por que não daria, sabe? Lógico que são, desculpa, bastante pessoas envolvidas, né? Provavelmente Sim. nesse processo que devem auxiliar muito você. Claro, não é a Sara sozinha. Eu tenho a equipe da Sara Vida Pessoal, tenho uma equipe, eu tenho cada negócio meu tem outras equipes que me ajudam a dar com o negócio. A gente é como se a gente fosse, o CEO de cada uma área ali e a gente tá... Mas vai indo, a gente, é difícil, não é fácil. Acho que para nenhum empreendedor é fácil. Às vezes deve passar na cabeça sobre o foco, né? Às vezes achar que você não está fazendo. De vez em quando eu levo isso pra terapia. Eu falo, não sei se vai dar certo, acho que é melhor desistir disso daqui. Aí a terapeuta fala, calma, o que você falaria pra Sara lá de trás, se a Sara lá de trás isso tanto de coisa que a Sara faz hoje? Como é que você se imaginaria? Fala, nossa, jamais imaginei que a Sara lá de trás conseguiria conquistar tudo que ela tá conquistando. Ou seja, então não para, porque daqui a 10 anos vai conseguir falar com outra Sara que vai estar dando parabéns por ter conseguido administrar tudo isso que você está fazendo. E quebrando outra crença limitante que tentaram colocar na tua cabeça novamente. E tentam constantemente. Agora mesmo que eu estou indo para uma, trocando um posicionamento na internet, nossa, o que a gente recebe de mensagem, tipo, de gente, o que você está fazendo? O que essa menina está fazendo? Se eu tiver medo, quem que vai conquistar? Eu que tenho que correr atrás mesmo. Vou com medo mesmo. O medo vão ter que te engolir, né, isso, Sara? vão engolir. Vão me aperfeiçoando, vou errar e tá tudo bem. Eu tô aprendendo, sabe? E hoje essa Sara, nesse mundo do empreendedorismo, né? A Sara é empreendedora e tal, palestrando e andando com outros empreendedores. Como é que você está vendo isso com a cabeça que você tem hoje? É aquele mundo dos negócios que você imaginava? Né? O que de positivo te saltou os olhos? O que de repente não tão positivo assim? Ai, meu Deus, por que você existe assim e tal? A gente sempre acha que vai ser mais fácil, né? Sim. Que realmente é. Todos nós. A gente acha, você dono do meu próprio negócio, é muito mais fácil. Não, pelo contrário, a responsabilidade é muito maior. E você tem que dar o exemplo para toda a sua equipe e, de fato, puxar a galera para ir junto contigo, né? Acho que segurar na mãozinha e falar, vamos lá, vamos junto que a gente consegue conquistar tudo isso. Então, a responsabilidade é muito grande. Acreditava que era mais fácil, mas é muito gostoso de você ver tudo se transformando, tudo criando, sabe assim, crescendo. Eu acho que é uma recompensa gigantesca, assim, né? É o mais alegre, o mais feliz de você ver tudo tomando forma, assim. Acho muito bom. Mas eu imaginava que era mais fácil, não vou mentir não, gente. Tem aquela sensação de ser o próprio filho, né? Tipo assim, esse aqui é o meu projeto, eu sonhava, ele se tornou real, pessoas dependem dele agora, eu tenho... Gente, isso me dá de vez em quando me dá uns gatilhos desses. Quando eu levo pra terapia, eu fico assim, vou desistir disso. Aí ela fala, calma, olha o tanto de família que tem ali, a galera que tem por trás. Eu falo, realmente, meu Deus, é muito mais... Agora não posso mais nem desistir. Você fica assim, é tanta coisa acontecendo que você fica... Você vai crescendo tão rápido que você fica, gente, e agora? O que eu faço? Mas é isso que é o gostoso também. A gente faz às vezes umas reuniões assim que eu vejo a equipe inteira na frente e você fica, caramba, que loucura. Gente, tô agregando algo no mundo, sabe? Não é só sobrevivendo, não. De fato, eu tô trazendo pessoas e agregando e entregando conhecimento, trabalho. É muito legal, isso é muito gostoso. Transformando seu sonho em realidade e também o sonho de outras pessoas. Nossa, eu vejo uma galera que trabalha comigo que vem falar pra mim, Sara, você transformou a minha vida também. E isso é muito gratificante, é muito. Eu acho que quando você vê que você tá transformando o sonho de outras pessoas, pra mim é mais gratificante do que eu estar
os meus sonhos, conquistando os meus sonhos, assim. Você fica... Nossa, eu fico muito feliz quando o pessoal vem falar isso pra mim. Eu fico, gente... E eu nem tô fazendo... Nem é intencional, às vezes. Você vai acontecendo, o mundo vai vindo e você vai ajudando porque tá acontecendo. Você vê uma pessoa que você gosta do teu lado e você vai levando a pessoa. Quando você vê, cara, que legal a gente transformar não só a nossa vida, mas de outras pessoas também. E falando dessa tua audiência, como você falou do Instagram, com certeza a tua audiência está aqui com a gente, te assistindo. E tem o teu business, o teu negócio, que, a meu ver, pelo que a gente conversou, né, principalmente lá na Argentina, é também uma forma de fazer com que outras pessoas conquistem os seus sonhos também. Sim. Né? Como é que você tem lidado com isso? Quais são os teus planos em relação a isso, aí com a tua audiência que tem te acompanhado? Então, na Opia, a gente tem muito os valores nossos, de fato, da pessoa. Colocar uma peça nossa e ela sentir que ela pode conquistar o mundo com aquilo dali. Para a autoestima da mulher, é para ela se sentir empoderada. Então, a gente consegue transformar vidas através de apenas um acessório. E a pessoa, quando ela veste alguma coisa, quando ela sente que ela tá, sabe assim, ela dá uma empoderada, você coloca um anel que vai na mesa de reunião e você coloca a mão, e você vai se sentindo de fato uma pessoa, um profissional que está conquistando tudo que você quer, é muito bom, é muito gostoso. A mulher tem muito disso, né? Da autoestima dela, da gente colocar mesmo alguma coisa, uma roupa, um acessório e sentir assim, pô, hoje eu tô podendo, hoje eu vou chegar lá e vou arrasar. E a gente tem essa vontade de levar mais e mais empoderamento para as mulheres no mundo. E a gente começou a marca pensando muito, assim, muito nisso, muito, muito, muito. A princípio a gente quis abranger um público que era os meus fãs, a galera que era do reality, que a gente quis, na verdade, homenageá-los, porque eles foram quem transformaram a Sarah em quem ela é hoje. E aí a gente foi crescendo e ficando um público muito maior. E que a gente já estava comentando lá em Bariloche, né? Que a gente teve que fazer um reposicionamento de marca, porque a gente viu que estava crescendo uma proporção que a gente nem imaginava, porque a gente tem... Eu, Sarah, tenho a mania de me subestimar. E aí, quando eu vi, eu tava falando, cara, o negócio tá maior do que eu imaginava. Vamos ter que fazer um reposicionamento, vamos ter que ver como é que vai acontecer as coisas. E isso também é legal, porque é um desafio que a gente está conhecendo o nosso público, vendo o que ele quer, o que ele almeja também. E aí a gente vê o tanto de mulheres também que precisam não só da joia para se empoderar ou para autoestima, mas algumas que querem independência financeira, que querem sair, sabe, de casa, ou tem algum impedimento. Tem muita mulher que passa por problemas, tem casamentos que não, sabe assim, que não tem um relacionamento meio tóxico e a pessoa quer sair de casa, quer ter independência dela porque ela tá presa naquele mundo. E a gente recebe várias mensagens de mulheres assim, se você puder me ajudar nisso. E aí a gente agora tá abrindo esse leque também pra gente poder ter outras pessoas vendendo nosso produto, que é mais uma forma de a gente levar profissão e levar sonhos para as pessoas, não só dela vestir a joia, mas ela poder também sentir que tem o próprio negócio, que ela está crescendo, está se aperfeiçoando. Mas é muito gratificante isso, assim. E a audiência me ajuda muito a alcançar esse público. Eu acho que eu nunca teria escutado algumas histórias se eu não tivesse na internet, sabe? Tem uns directs que a gente recebe, dá até vontade de chorar, que você fica assim, ó... Putz. Sabe, assim, a gente é muito feliz, às vezes nem sabe quando começa a comparar algumas coisas, assim. Mas aí é onde vem daquele cutucão e fala, você pode ajudar mais pessoas de uma outra forma. A menina que sonhava em, de repente, empreender, né, abrir o seu próprio negócio, hoje é a mulher, é a empresária que está dando essa oportunidade para outras pessoas abrindo seu negócio. Que legal, realmente é um ciclo assim que... é muito bom. Que gera isso, né? Falando, nossa, era eu ali e agora eu conquistei, além disso eu estou podendo ser um canal para que outras conquistem isso também. Muito legal. Isso já está rodando? Como é que está essa questão? A gente está agora em fase de teste. Então a gente já colocou algumas pessoas já para a gente testar, para a gente ver como é que é. Porque a gente ainda tem muito ainda o medo, querendo ou não, da qualidade do serviço, de alguma forma não chegar à qualidade das peças, não chegar até o público final. Então a gente está em fase de treinamento para a gente ver como é que vai ser, se vai dar certo. Mas a gente quer sim, até o final do ano, que esse negócio deslanche aí. Que maravilha. Então, olha, a oportunidade, né? Tá vindo para a mesa. Fiquem atentos, ligados e acompanhando a Sarah. E você fala na tua rede social, né? Você tem separado isso? Como é que tá? Você fala da tua empresa lá, ou você tem um outro canal onde você fala da sua empresa? Como é que tá a tua comunicação hoje? A gente tem as redes sociais da Opia, da marca, mas nas minhas redes sociais eu acho que eu me transformei no negócio, né? Eu acho que não tem como separar a Sarah empreendedora da Sarah pessoa física ali. Eu me tornei uma coisa só. Então a Sarah é esse
um monte de coisas numa só, que é a empreendedora, que é a marqueteira, que é a influenciadora, que é a Sara, por essência. Então, nas minhas redes sociais eu mostro um pouco de tudo. Legal. Então, eu acho que isso quem te segue lá vai ter acesso a tudo vai ter acesso que tá a tudo. rolando, Humaniza, né? Acho que humaniza Show. o negócio. Aí a gente tem, claro, as redes sociais da marca, por causa mesmo do produto e tal. Mas as minhas redes eu trago tudo, um pouquinho de tudo, assim. Sara, sobre, a gente falou do seu negócio, né? Falamos do BBB, falamos vários assuntos. Sobre a parte da palestra, né? Verdade, foi um sucesso, hein? Tá aprovado, gente? Arrasou mais uma vez. Essa é a segunda vez que você está no X-Business? Eu passei primeiro do X-Woman, aí X-Business foi, depois eu trouxe mais 2 vezes. Então foi o X-Woman primeiro, depois o X-Business 2 vezes. Que legal. E qual que é a sensação hoje, a questão da palestra para business, para negócios, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre qual que é a transformação. Si. A experiência em si, mas sobre a transformação que você quer passar ali nesses momentos. Não, é diferente talvez assim do que a rede social, né? Eu queria que você falasse sobre. Como eu falei pra vocês, quando eu entrei no programa, eu tinha vontade de me tornar consultora de marketing. O mundo foi assim, a oportunidade foi tão grande que hoje, se eu quisesse abrir uma turma de marketing, eu acho que eu nem ia dar conta, porque de fato o negócio cresceu e expandiu de uma maneira que eu não imaginava. E eu sempre tive essa vontade de levar conhecimento para as pessoas. Porque a gente dividir as nossas histórias e inspirar outras pessoas com a nossa história é muito gostoso. Então, acho que tem um ano que a gente está trabalhando nesse projeto, eu e a Carla, que vocês conhecem, que é de ter uma plataforma de ensino para a área de marketing e empreendedorismo. Então a gente está com essa ideia da plataforma já tem um ano, a gente está já estudando isso e bolando estratégia de como fazer isso. E aí uma das coisas que a gente quis foi começar a entrar no mundo das palestras para as pessoas começarem a me conhecer mais, conhecer esse lado da Sara. E não ficar só assim, a Sara que participou de um programa ou a Sara que trabalhou em multinacional, mas e aí? A pessoa precisa me entender, escutar eu falando, para poder ver o que é que a Sara pode agregar ou não a ela. E aí a gente começou a abrir mais os horizontes para a área de palestras dos eventos, que antes eu ia só como participante e não como palestrante, mas aí começamos a fazer isso de 1 ano e meio para cá. A gente fez alguns eventos já pensando já em ir para essa área aí. Então tanto que a gente se uniu a vocês, pra gente aprender cada vez mais, porque eu acho que o network aqui, como eu já até falei, foi uma coisa que a gente falou na minha palestra, é muito importante. E aprender com outras pessoas, com outros empreendedores, é muito importante pra gente poder crescer e se aperfeiçoar. E eu acho que estar imersa nesse mundo me ajuda muito e me acrescenta muito. Então, tudo isso é para poder trazer conhecimento para as pessoas, não só com a palestra, mas também com essa plataforma de ensino que a gente está, até o finalzinho do ano também, a gente vai estar lançando isso daí. Show, mais um projeto então, que está no forninho ali. Exatamente. Isso é peculiar do empreendedorismo, né? Você fala, eu tenho empreendo e tal, o que você faz? Hoje em dia é até difícil falar o que a gente faz, porque assim, você tá ali, aí rola uma oportunidade, você se conecta, aí já tem outro job que, poxa, se encaixa perfeito no que você pode fazer. Quando você vê daqui a pouco, você tem várias sociedades. Cara, e pior que eu tenho mais umas outras sociedades aí também, que já estão já em andamento, que acho que esse segundo semestre, para mim, vai ser um segundo semestre cheio de acontecimentos, assim. Porque tem muita coisa que tá para lançar, tá para vir, assim. E eu acho que bem que você falou, parece que quando a gente se torna empreendedor, a gente vai conhecendo pessoas, fazendo conexões, quando a gente vai estar entrando um negócio aqui, em outro negócio ali, e vai indo, vai acontecendo as coisas. Você tem uma holding já hoje? Tenho. Tenho. Aí essas sociedades é tudo com a holding, né? Tudo dentro da holding. Eu até ia falar, sugerir, caso não eu acho que tem que ter esse tenho. compliance aí para poder estar abrindo esses leques. Sara, sobre a sua profissão no marketing, né? Isso depois do BBB que você entrou nessa parte de influência maior, certo? Isso, como você já tinha experiência na área do marketing, eu não sei se a sua experiência era mais a marketing empresarial ou pessoal, porque eu acho que tem uma diferença. Até tem um podcast que eu falo com o Jorge que ele fala que é totalmente diferente, né? O pessoal do... A estratégia, no caso, estratégia, no caso, é diferente. Mas isso te ajudou bastante também como influenciadora a poder ajudar essa equipe sua ou a entender um pouco isso ou não? Não dá nem tempo de olhar isso? Não, ajuda com certeza. Ajuda com certeza. Assim, claro que é um pouco diferente. Não como a Sara influenciadora no quesito pessoa, mas os meus trabalhos com outras marcas. Então, esse negócio de você ter o briefing de entrega da publi, de entender o que o cliente quer que você faça, porque eu era a pessoa
que estava ali por trás dessas influenciadoras, ou que estava assim, contratando pessoas, e estava, né, por trás do negócio em si, do produto. E aí hoje eu ter virado essa pessoa que vende de fato ali nas redes sociais. Sim, enxerga do outro lado, como se você já olhasse do outro lado. Sim. Isso, legal. Então faz uma diferença com certeza. A gente olha isso assim e fica, putz. E agora, assim, mas é que você entende de fato como é que é o briefing de criar a estratégia de venda do produto. Isso me ajuda a pensar mais no produto em si, sabe? Na parte mais técnica do produto. Falando dessa parte de influenciadores e tal, a gente sabe que hoje muitas pessoas, principalmente no Brasil, né, têm buscado muito empreender nessa área, né? Eu tenho experiência em relação à contratação de influenciadores e justamente é isso, né? Você está aqui o contratante e você tem ali a influenciadora e existe uma pessoa nesse meio termo, mas a tua negociação é com a assessoria, não com o influenciador, e daí você se comunica com a assessoria e a assessoria lá com o influenciador, aí geralmente acontece um ruído e tal. Sim. E você teve a experiência de estar nesse meio, de estar assim, nossa, o investidor, né, o contratante quer que faça desse jeito, eu falo para a influenciadora fazer, ela não faz, ela quer fazer de outra, aquela coisa toda. Assim que eu saí do programa... Essa loucura, né, na Assim que eu saí do programa, eu tinha isso de muito de, sim, assessoria e tal. De um tempo pra cá, eu gosto de ter as reuniões com a pessoa que tá me contratando. Já vai direto daí. Não direto, eu tenho uma equipe, claro, tem minha área comercial que vai fechar o negócio, mas eu gosto de ter uma reunião com a pessoa para entender de fato o que ela quer. Legal. Então, hoje eu prefiro trabalhar com marcas que eu de fato acredito no produto e eu gosto de entender o que é o valor da empresa, o que é o valor da marca, até para eu conseguir vender aquele de uma melhor forma. Então, antes, assim que eu saí do programa, eu não tinha experiência no marketing influência. Eu achava que era, sei lá, você fazia a publi, os stories ali e tava tudo bem. Depois de um tempo que você vai aprendendo, que você vai de fato conhecendo o mercado, eu prefiro fazer um trabalho muito mais elaborado e específico para cada marca. Então eu converso com a pessoa, com o dono da empresa, entendo qual é a necessidade dele, o que ele quer, e às vezes eu não coloco só naqueles stories que tá aqueles 1 minutinho ali. Já começo a acrescentar o produto no meu dia a dia, pra galera já entender que de fato eu uso aquilo, de fato eu experimentei aquilo dali. E se eu gostar do produto, se eu achar que é válido, aí sim a gente fecha o trabalho e a gente faz um negócio muito maior. E eu mostro no dia a dia, eu usando no dia a dia, não só aquela publi de 1 minutinho ali, pagar o dinheiro e colocar no bolso, sabe assim? Legal. E ir embora pra casa. Eu gosto de trazer e colocar no meu mundo. Então, a maioria das marcas que eu trabalho hoje não são marcas que me contratam de uma vez, um stories ali. São contratos longos pra gente poder, de fato, criar essa identidade. Porque senão quem tá te assistindo ali também não passa credibilidade se ela vê você falando de um produto uma vez na vida e nunca mais. Eu acho que para você passar credibilidade e entender que de fato é real o produto, você tem que estar... Faz sentido. Tem que fazer sentido até para você, assim, né? A pessoa tem que assistir você e falar, bom, a Sara realmente usa aquilo dali. Que a pessoa que de fato vai te ouvir e levar, digamos, aquela público como uma indicação de fato, nossa, a Sara tá indicando, então beleza, vou experimentar. Sim. Ela te acompanha. Com certeza. Ela sabe se você tá usando ou não. Não é a pessoa que tá me olhando uma vez na vida ali que vai comprar de mim. Não, é a pessoa que me acompanha todos os dias e sabe quem é a Sara e o que ela consome. É de fato a tua audiência, É a minha que vai converter ali naquela publi. Então faz muita diferença quando você trabalha o produto como um todo e não uma única vez ali. Além disso, eu vejo que nessa área de influencers, eu até comprei aquele curso do Whindersson. Cara, o Whindersson, ele é um cara que ele é dessa, ele é um monstro. Ele nasceu disso, né? E tem eu vejo que a criatividade é algo que dá muito resultado, né? Sobre essa parte criativa, você participa de tudo, todo esse processo? Eu participo de tudo. Eu participo essa parte da criativa que eu vai para as redes sociais, participo. Foi o que eu falei, no início eu não tinha muita experiência, eu não participava tanto. Eu dava meus pitacos, óbvio, mas era só eu ali com a minha equipe. Agora eu faço isso com o cliente. Então eu participo, eu gosto de participar de tudo. Principalmente esses contratos que são longos de 6 meses ou mais. É muito importante a gente entender e desenhar junto a estratégia. Hoje você enxerga essa questão do marketing digital, por exemplo, né? Tem, como eu falei, é uma tendência, muitas pessoas buscam, acreditam e querem seguir nesse caminho. Hoje, o que você pode falar para quem de fato quer começar e começar certo, né? Porque, enfim, hoje a internet deu esse poder. Qualquer um vai lá, abre o Instagram, começa a fazer stories e tal, você é influenciadora, tarará, né? Como é que você pode contribuir de uma forma que reduza essa porcentagem hoje de pessoas que se frustram
que vão lá, tentam, às vezes investe, treina e tal, contrata, pá, e passa 6 meses, 1 ano, pô, nada vira. Eu acho que assim, primeiro de tudo, você tem que escolher um nicho e não ficar perdido querendo fazer um pouco de tudo. Legal. Porque ninguém com um pouco de tudo vai chegar a lugar nenhum. É escolher um foco, ter um nicho muito bem estabelecido. Dentro daquele seu nicho, você pode abrir o leque de opções ali. Mas tem que ter um nicho. Porque hoje a internet tem muita gente. Então você tem que se tornar referência em alguma área. Se você quiser falar um pouco de tudo, é muito mais difícil. Eu não vou falar que é impossível, porque tem pessoas que de fato Sim. às vezes viraliza a história, mas é muito mais difícil. Se tiver um nicho, focar naquela tua área, tem que fazer muito conteúdo, tem que de fato, tem que trabalhar, não é simples, todos os dias tem que estar lá, tem que ter constância, tem que fazer manhã, tarde, noite, tem que fazer alguma coisinha nos stories, para a sua bolinha estar sempre na frente das pessoas, para elas poderem estar te enxergando, poderem estar te vendo, colocar um conteúdo de qualidade. Olha quem você se inspira, sabe? Vai no Instagram de quem você se inspira, ou no Twitter, ou no TikTok, na rede social de quem você se inspira, entende qual é o conteúdo daquela pessoa, o que ele faz. Cara, hoje em dia na internet é muito... Você tem que se inspirar, não tem aquele negócio, não vou copiar. Não é copiar, você não vai copiar o conteúdo da pessoa. Mas, cara, faz um balanço, sabe? De todo mundo que você gosta, assiste conteúdo e transforma aquilo da sua maneira, no seu linguajar. Mas tem que ser nichado. Para você crescer na internet hoje, você tem que ter nichado e tem que ter constância. Você tem utilizado bastante o TikTok? Você comentou do TikTok? Cara, ou não? eu uso menos do que eu deveria, viu? Eu tenho uma audiência bem boa lá no TikTok, mas eu coloco muito mais vídeos assim, eu acabo repostando coisas de podcast que eu vou, de programa de TV, eu acabo fazendo mais esses recortes e colocando lá. Entendi. Eu acabo produzindo pouco conteúdo pra rede social do TikTok, que é um erro meu, deveria produzir mais. Sara, o pessoal até mandou ali acho que, não sei se é por causa da dinâmica do evento aí, para finalizar. Eu queria agradecer muito, né, de você ter tido a humildade de vir aqui conversar com a gente mesmo, né? A gente tá, para quem não sabe, a gente está no evento e para ela vir aqui tem que passar no meio da galera, né, Sara? Até o segurança tá na porta ali esperando. Mas muito obrigado, tá? É muito importante ter pessoas igual você no mundo, pessoas que querem realmente transformar. Esse episódio aqui, ela só reforçou alguns episódios anteriores, mas mostrou que ter crenças aí de pessoas que falaram algo que te prejudicou, é algo que tem que se cortar e usar isso para melhor, né? Sim, você é um exemplo disso. E muito obrigado mesmo, Estevão. Sara, a tua edição foi a edição que eu mais acompanhei, de longe. Não assistia muito, mas até uma época que estávamos atuando muito nessa parte de influenciadores, então a gente acompanhou muito de perto. E te conhecendo, né, acompanhando pós e tal, entendendo quem é Sara pós-BBB, quem de fato é essa mulher empreendedora, vou falar para você a mesma coisa que eu falei com o Pyong, que vocês me surpreenderam muito positivamente pela pessoa que você é, né? Assim, apesar de estar junto ali, mas a gente não tem aquela obrigatoriedade, tal, né? A gente vai e beleza, a gente não se conecta com todo mundo, mas você fez questão de se conectar, trocamos ideia, conversamos, sempre muito simpática, e eu vejo que hoje você tem esse cuidado com o que você está representando. Não interessa se você está numa sala onde não tem nada ligado, onde ninguém vai saber de nada, você está totalmente off. E quando você está gravando stories e tem lá milhões de pessoas te ouvindo, você sempre está preocupada em relação ao que você está fazendo, a influência que você está tendo, sabe? Então, parabéns por isso. Esse cuidado ele é muito genuíno. Isso realmente, a gente que está no digital e como infoprodutor eu te falo, tem muita gente aí irresponsável na internet, com o seu celular aí realmente sem noção do que pode estar impactando de forma negativa, mas você não, você está sendo intencional, inspirando, fornecendo aí possibilidade para que outras pessoas transformem suas vidas, né? Através daquele momento que vai ver, você já parou a pensar nisso? Mas eu paro para pensar nisso. Às vezes não tem ninguém no ambiente, no círculo daquela pessoa que elogie ela, que inspire ela, que motive ela. Às vezes ela tem aquele 1 minutinho daquele teu stories e você é aquela pessoa que faz isso, que olha e gera essa motivação
essa inspiração para aquela pessoa. Obrigada. É uma coisa que eu gosto. Eu tento, de fato, fazer porque eu gosto muito. Acho que é muito Parabéns. bom você estar, de fato, inspirando. E eu amo fazer amizade, conhecer pessoas e me conectar. Eu vou continuar fazendo, acho que muito isso ainda. Parabéns. Obrigado por... Obrigada a vocês por me receberem, gente. Ah, foi uma mega de uma honra. Tanto de Uma gente que honra sentou enorme. aqui nessa cadeira. Tô me sentindo honrada. Obrigada. Sara, muito obrigado novamente. Essa mulher vai voar. Essa mulher vai voar. Vamos ela todos já juntos, voa, né? né? Vamos Ela todos já- juntos. Eu ela quero já- muito ver. Vou abrir aqui, tá? A minha esposa recebeu, tá? Uma joia aí da Sara. E assim, eu amei, porque tem tudo a ver com o meu business também, Sim. tá? E eu vou falar, olha, eu venho nessa parte comercial e se você realmente agarra uma oportunidade de um produto bom, de um produto realmente que vira e que a pessoa que representa aquele produto, ela tem valor e você se conecta, o poder de isso dar certo é muito grande. Isso tá com você, eu tenho certeza que você vai realizar muito, vai voar muito mais do que você já voa hoje. Obrigada. Vamos todos, né? Amém! Amém. É isso aí. Valeu, Estevam. Gente, obrigado. Obrigado. Pô, eu me perdi, a gente tá no 11º, 12º, que episódio que é? É o 11º, estamos chegando ao fim do 11º episódio do MachaCast X Business by Grupo CVR. E conforme você viu aqui, se você fala alto e gesticula, continua fazendo isso, isso, que tá dá vendo? certo. Aí, gente. Seja Tá bom? você. Um beijo. Não se limite. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo. Tamo junto. Valeu.